Animes têm como seu ponto forte seus antagonistas, seja pela bizarrice, história ou por uma personalidade sem igual. Muitos são inesquecíveis. No clássico Yu Yu Hakusho, por exemplo, isso também não é diferente. Vários vilões do anime são tremendos e carregam histórias e personalidades incríveis. Só que tem um, em específico na obra, que foi um ponto fora da curva, não por ser o mais incrível ou o mais aclamado, mas sim por ser tão intancável que, mesmo sendo extrema maldade, muitos o esquecem nas conversas. Elder Toguro, irmão mais velho de Toguro, é o nome do demoníaco antagonista no qual irei falar hoje. Como disse há pouco, o irmão de Toguro é um dos personagens, na minha opinião, mais esquecidos de Yu Yu Hakusho. Um vilão que misturava tanta maldade e, como ele, nem deveria ser tão deixado de lado assim. Porém, sua presença infame e habilidades grotescas demais para serem convencionais até a um vilão o deixam meio que jogado de lado, mesmo ele sendo o mais aterrorizador possível. A primeira aparição de Elder Toguro acontece no fim do arco Detetive Espiritual, onde o velho rico Tarukane o contrata junto a seu irmão para fazerem chorar a demônio de gelo Yukina, já que a mesma gerava pérolas raras de suas lágrimas. Logo de primeira, a gente já nota a imponência de Toguro mais novo, mas ali em seu ombro está o pequeno e grotesco irmão mais velho. Elder Toguro já demonstra uma aparência nada normal. Observando melhor, ele parece mais um bicho de estimação, pois comparado ao tamanho de seu irmão, ele é muito raquítico. Mas as aparências sempre enganam, né? Logo no primeiro ato contra Yukina, Elder Toguro mostra o quão estranha é sua habilidade. Seu corpo tem a capacidade de esticar de maneira assustadora. Eu acho até meio nojento esses dedos dele na cena, parecem até tripas ou sei lá, horroroso demais. Mas enfim, ele aperta os pássaros e com isso consegue gerar as lágrimas de Yukina. Uma cena cruel e tudo mais. Só que é na luta contra Yusuke e Kuwabara na mansão de Tarukane que vemos o início de um show de horror maior ainda, por parte do pequeno Toguro. Além de esticar os dedos, ele também pode se transformar em uma arma mortal, após se contorcer de uma maneira medonha. Ele e seu irmão até são derrotados, ou melhor, fingem a derrota, mas ainda viria o Torneio das Trevas, onde seu principal terror seria revelado. Começando o Torneio das Trevas, milhares de demônios se reúnem, e no meio deles está Elder Toguro, mais arrogante e sádico do que nunca. Logo em sua primeira luta no ringue, o mesmo desmerece e desafia os 5 lutadores do time Gorendia de uma vez só. A luta vai ser disputada por nós 3. Mas se acham que 3 é demais, eu posso muito bem lutar sozinho. Porém, sem acordo, quem começa a luta é Karazu e Bui. E que começo aterrador, meus amigos. Agora, os 3 últimos guerreiros vão juntos contra Elder. Eles têm uma certa confiança devido serem melhores unidos. Mas com um único movimento expansivo, Elder Toguro usa sua pele esticada como milhares de tentáculos assassinos, ultrapassando os corpos dos 3 de uma vez só. Elder Toguro detonou um dos 3 demônios, e aos últimos 2 só restou uma promessa que ele jamais cumpriria. Pois eu vou prometer uma coisa: um dos 2 não vai morrer. Então, suplique para viver. Elder Toguro não é o tipo que cumpre promessas, e muito menos tem a certa medida de honra de seu irmão. Ele até já foi um humano, mas teve prazer em largar tudo isso para trás. Ser um monstro sem escrúpulos para ele é algo mais prazeroso. Ele dá a condução de ser aquilo que o mesmo sempre quis ser, um demônio. No final do torneio, o adversário de Elder é Kuwabara. Kazuma, sem muita confiança, já leva logo de primeira um aviso importuno do vilão. Você cresceu muito nesses últimos meses, mas mesmo assim, há uma grande diferença entre as nossas forças e você sabe muito bem. A calma e soberba de Elder é algo insuportável, cara.
Mas ele tinha certa razão, viu? Assim que começa a luta dos dois, Kuwabara até parte pro ataque, mas Elder brinca com ele e revela algo absurdo sobre seu real poder. Olhe só pra ele. Ele não te parece um pouco estranho? Veja. Você cortou o boneco que eu mesmo criei. Ele é sensível, mas não se entrega a pequenos ataques. Eu posso transformar não somente o corpo e a forma, mas também posso mover mãos e pernas e órgãos internos como o cérebro. Resumindo, o infeliz, além de se regenerar, pode manipular seu corpo amorfo e com isso trocar de posição os órgãos, caso o adversário tente um ataque fatal. Nisso, em vezes Kuwabara corta o corpo de Elder, mas sempre falha miseravelmente em derrotá-lo. Além da rapidez para reestruturar o corpo, Elder Toguro perfura quase todo o corpo de Kuwabara. Ele o tortura, lambe seu entre os dedos e depois ainda brinca com os seus sentimentos, revelando algo brutal. Ao contrário dela, o jovem tomou emprestado a força do mal e conservou a sua jovialidade. A mulher, coitada, envelhecida, sentia inveja do jovem e fez um desafio para lutar, mas infelizmente o alvo virou contra ela e a pobrezinha perdeu! Até seu irmão sabe que ele é insano demais para respeitar o mínimo em relação a qualquer coisa. Isso, com certeza, mostra muito sobre o caráter sombrio de Elder. Ele pode ter vendido a alma junto do irmão, mas somente ele era tão sujo e maldoso ao ponto de machucar não só o físico de alguém, mas também o sentimento. Agora, repleto de raiva e querendo vingança, Kuwabara, mesmo caído no ringue, acende o poder total de sua Leigen e usa ela pelas costas do vilão. E no fim da luta, ainda esmaga Elder Toguro com ela em formato circular, para que o mesmo não voltasse a se regenerar. Obviamente, isso não deu certo. Essa luta, com certeza, é a mais braba de Kuwabara em todo o anime. Sem dúvidas, talvez seja a partir dela que muita gente tenha criado um ranço sem o Aldo Toguro mais velho. Ele não usou tática alguma, nem mesmo levou a sério o momento. Tudo girou em torno do seu ego e desejo por sangue e sofrimento alheio. Não foi algo que abalou o estádio como Bui vs Yei. Foi só ele manipulando seu corpo de maneira nojenta e hostil, mais as suas risadas intragáveis. E sempre repetindo o quão indestrutível era. E no fim, ainda acabou perdendo na contagem. Após o fim do torneio, depois de ser chutado para fora da Ilha das Trevas pelo seu próprio irmão, Elder apareceria pela última vez, agora da maneira mais estranha possível. Após o sequestro de Kuwabara na saga do Capítulo Negro, Sensui promete a todos que o liberaria se Yosuke ou outro vencesse Gourmet, um homem poderoso capaz de absorver o poder dos inimigos ao comê-los vivos. Isso mesmo. Logo de cara, Kurama usa seu chicote de rosas e acaba com a raça de Gourmet. Só que havia mais alguém ali naquele corpo. Elder Toguro então se revela de maneira assustadora. Com a volta do demônio, o mesmo explica o que fez para sobreviver até ali. Gourmet. Ele era um cara muito forte, tão forte que até me comeu. Para vocês terem ideia, Elder era um monstro sem igual. Além das habilidades metamórficas e toda sua regeneração única, o indivíduo ainda podia ser uma espécie de parasita que conseguia controlar qualquer um, por mais forte e monstruoso que fosse. Ainda bem que Kurama tinha um plano insano para derrotá-lo de vez. Logo antes do embate, Elder volta a ser arrogante e tenta impor medo a Kurama, mas mal sabia ele que Kurama já o havia sentenciado a um final cruel e merecido por toda a sua maldade. Desde o início, quando se parece que Elder está lendo a mente de Kurama, na verdade, ele não estava coisa alguma. Isso mesmo, a breve luta dos dois é uma mera ilusão causada por uma semente demoníaca que Kurama jogou na cabeça de Gourmet
assim que o atacou com um chicote de rosas. Essa semente dá a vida à árvore pecadora, uma planta parasita que brota de dentro para fora do hospedeiro, trancando em uma ilusão infinita do seu maior medo. Elder Toguro se segurava tanto em sua imortalidade, poder e crueldade, que o mesmo só poderia ter medo de uma coisa: encontrar alguém que não morresse de maneira alguma pelas suas mãos, por mais esforço que ele fizesse. Todo seu sadismo e psicopatia se destroçavam naquele momento. Ele nem sequer podia ver medo no olhar do adversário, ou melhor, na ilusão, pois a árvore fazia conta de deixá-lo sem qualquer prazer na imagem de Kurama. A dor agora seria somente dele, e a pior dor possível, a psicológica. Logo ele, que sempre usou tanto o terror psicológico, até mesmo por meio de suas risadas sinistras, agora iria ficar para a eternidade acorrentado nas mesmas. Risadas ou gritos de horror. Seja o que for, um final merecido para um vilão tão asqueroso e ao mesmo tempo tão incrível.